Olá a todos, vamos dar início a mais um Reconexão do Ser Podcast, o podcast que fala da vida. Hoje estamos trazendo aqui Grilo, que vai se apresentar, é um contramestre de capoeira, um homem que vem da tradição antiga da capoeira, que junto também tem a espiritualidade e outras informações do ser. Mas isso é ele, depois ele se apresenta. Eu quero agradecer além do CNPJ e o Grupo Success pelo apoio ao patrocínio, né, ao nosso trabalho e trazendo essas pessoas maravilhosas aqui que são guerreiras e que estão aí batalhando e fazendo bem para uma comunidade, para todos que chegam, por que não dizer salvando vidas aí. Tá bom? Então vamos lá, Grilo. Grilo, como é que você chama, Grilo? Se apresente. Que Grilo é do contramestre, né ou não? Sim, é da capoeira. Da Meu nome é capoeira. de capoeira, né? E Bom, como que é? Você foi batizado de Grilo na capoeira? sim. Mas fala você o seu nome primeiro. Bom, bom conhecer vocês, né? Prazer, né? Muito obrigado pelo convite aí, é uma honra estar participando do Reconexão. E meu nome é Lauride Freitas Alencar, sou mais conhecido como Contramestre Grilo, ou Professor Grilo, ou Mestre Grilo, a nomenclatura não me importa muito. E sou contramestre de capoeira, sou do grupo Cativeiro Capoeira, né? Sou representante aqui da linhagem do mestre Miguel Machado, aqui em São Paulo, e o atual coordenador do Polo de São Paulo, capital, do grupo Cativeiro. Qual a idade de você? Tenho 44 anos, né? Completei 44 e sou de São Paulo, né? Natural aqui de São Paulo, Zona Sul. E essa é um pouco da minha história, né? Sou professor também de educação física, né? Licenciado e graduado. Sou Eperiondé da casa Oxé Deriquê, sou Ogã da casa. Sou ritmista também, de escola de samba. Inclusive ontem estava aqui na escola, no Imperador de Ipiranga, né? Fazendo um ensaio aí com o pessoal da bateria. Mas sou da Escola Barroca Zona Sul, tô aqui no Vai Vai e Quilombo. São essas 4 escolas. E pai do Luan, esposo da Márcia Baruti, Militão, uma professora de dança do ventre, Que que eu legal. vi que vocês entrevistaram também, uma professora aqui, né? Sim. E é isso, né? Pai dos meus bichinhos lá também, né? O meu gato, meus cachorrinhos lá, e enfim. É isso. Sou o homem de Oxóssi, de Odé. E faz muita coisa, muita atividade. Muito. Você é Ogã, contramestre, né, de Uhum. capoeira, o título correto, né? Porque eu sei que lá todo mundo chama, cada um chama de um jeito, mas Sim. meu, Ritmista, né? ritmista de 2 escolas de samba, mais duas, mais Sim. São meu, 4 no total. é muita coisa para fazer. Fora pai, A esposo. família. Você fez da capoeira a sua vida? Você trabalha com isso? Ganha? Como que funciona essa parte? Sim. Na verdade, assim, eu conheço a capoeira, né, aos 10 anos de idade, basicamente o período que eu entro dentro da cultura negra, né, através da escola de samba, né, então, eu nasci ali no bairro ali, a gente chama de no bairro da Vila Mariana, próximo ali da Bela Flor, né, ali daqui de São Paulo, Zona Sul daqui de São Paulo, e lá tinha uma escola de samba chamada Barrocas Zona Sul, né? Eu Então, nasci por ali também. mentira. Eu nasci, entre aspas, né? Mas eu nasci na Pero Correia, uma travessa da Lins. A Sim, Barroca era lá perto, né? O pessoal soltava balão, e balões isso. enormes, tinha uma praça, tem ainda, né? Do campo da Portuguesinha ali, Eu ia lá de moleque, descendo. pegava as bikes, ia lá curtir os Poxa. ensaios. Então, eu frequento lá, né? O primeiro ano que eu desfilo é em 89. A gente chama de faculdade do samba, né? Hoje em dia. E lá, desde 89, desde 88 que a gente começa, né, a frequentar a escola de samba. Minha mãe ajudou na ala das crianças, então a gente ingressa na ala das crianças. E aí tem uma história muito legal que enquanto a gente ensaiava na ala das crianças, eu e minha irmã, o pessoal queria que a gente fosse o casal mirim, né, de Mestre Sala e Quatro Dessa, Bandeira. E eu, por vergonha da escola, né, que eu estudei lá no Érico de Abreu Sodré,
né, a escola de ensino fundamental lá, médio fundamental. E aí eu tinha muita vergonha, eu falei, não vou, não, e se eu chegar na escola fazendo essas coisas, não vai dar certo, deixa pra lá. E me encantei mais com a bateria, né, nessa época também. E engraçado, né? Passou os anos, né? Passa aí 40 anos, meu filho, né? Lógico, nasce, tudo bonitinho. E ele é o mestre-sala. Tá brincando? Olha aqui. Ele realiza um sonho, né? Da minha finada mãe, né? E hoje ele é o mestre-sala da escola de samba, né? O terceiro, junto com uma porta-bandeira que também é da capoeira. Eles vêm da capoeira. Então, a cultura negra, né, ela entra dentro da minha casa através, lógico, né, da minha mãe e através do samba, e isso a gente vai desenvolvendo, né? Eu sendo, né, natural daqui de São Paulo, depois dos 12 anos começo a trabalhar, trabalho na Lins de Vasconcelos, numa bicicletaria, depois numa Com pista, 12 anos. com 12 anos, depois numa pista de Lindbergh, que era o mesmo dono, que também ficava próximo da Lins. E aos 14 para 16, aos 14 anos eu entro numa empresa de office boy e fico. Até os 22 anos de office boy. Né? Que era a pé, ônibus, né? Isso, e Era- aí você começa a vivenciar mais o cotidiano, né, da cidade, né? Então a gente tem a parte mais densa da capital de São Paulo. Então eu sofro influências, né, do hip hop, né, principalmente do break, grafite, e começo a praticar essas danças. E com 16, 17 anos, eu encontro a capoeira novamente, né? Que aos 12 eu não consegui me ingressar na escola. A primeira academia que eu fui foi a do mestre Silvestre, O Mestre mas Silvestre era na Santa Cruz. isso, na Eu Praça fui da lá, Árvore. na Praça da Árvore, era entre as duas. Conheceu Eu lá? conheci lá que tinha um camarada meu, que era o Mário Capoeira, de São Bernardo, aqui do Taboão de São Bernardo. Sim. Então ele era de lá. Ele era contramestre até na época. E Nossa. depois ele virou mestre e de vez em quando a gente ia lá. Eu era moleque, né? A gente ia lá assistir e tal. Poxa, então, e lá, assim, eu Eu conheci. acredito, né, que foi, eu fui com meu pai, né, na verdade me levou lá, e era impressionante, né, eu com 12, né, eu lembro que a gente só subia a escadaria, Isso, né, isso mesmo. e na parte de cima tinha uma imagem, né, não sei se era a Lagoa do Baeté, depois me falaram que era, e tinha uns desenhos místicos lá, e umas velas. E aquilo, quando a gente sobe a escada, a gente olha para trás, a gente vê direto, né? O desenho e a porta fica menor, né? E aquilo com aquela idade me impressionou, né? E eu acho que impressionou também meu pai, justamente porque eu não entrei. E tinha umas vigas, né? As pilastras, né? Da academia. E tinha, não sei se era o mestre Silvestre, não sei se era um outro mestre ou um aluno dele, que era envolto de um colchão, alguma coisa assim, umas cordas e o cara chutando. Bom, bom, e tremia aquilo, né? Aí eu acho que meu pai falou: não vai dar certo, não. Me tirou, lógico, né? Aí cresço, né? Viro office boy, né? Conheço a cultura de rua e vou pra capoeira para melhorar a dança do break. Ah, foi por um viés meio, Foi, veio, entendi. teve nada a ver. E aí eu vi que realmente, né, também não tinha nada a ver, né? E o próprio mestre falava, não, tá errado isso. Tanto é que eu fazia o peão de cabeça com as pernas afastadas e na capoeira fechada. Aí ele falou, não, a cultura aqui é outra e tal. E eu entendi, né, o puxão de orelha, né, o recado, né? A cultura aqui é brasileira, né, norte-americana. E aí que eu comecei a me envolver mais dentro da capoeira. Foi isso que me puxou para a capoeira. E eu larguei mesmo a dança e fiquei dentro da capoeira. Com quantos anos? 16? 17 a 18 anos. E não saí mais. Aí entro no grupo Cativeiro no ano de 96. Nossa, faz tempo. E não saio Com mais. o mestre. Eu inicio com o professor Kel, na Vila Guarani, e em 96, 97
no Centro Cultural atual que eu estou hoje, né? Centro Cultural que era do Jabaquara, hoje atual Centro de Culturas Negras, Mãe Silva de Oxalá, até os dias de hoje, né? Com o Mestre Miguel. E aí fui entendendo, né? Enquanto eu conhecia um pouco da cultura norte-americana, né? Enquanto a gente falava de Martin Luther King, Malcolm X, né? Eu vejo que no Brasil, poxa, peraí, tem Zumbi, tem Besouro, tem Dandara, tem uma série de heróis aí Cadê? que a gente precisa, peraí, enaltecer, né? E a capoeira ela fez um papel muito importante nisso, né? Nessa minha formação, principalmente cultural, né? A gente dá uma atenção à nossa brasilidade. Não, peraí, você precisa buscar fora. Fora pode ter uma referência, um parâmetro, mas aqui dentro a gente tem coisas riquíssimas que muita gente não conhece ainda. E que a capoeira, como a música, também traz, né? Sim, Porque realmente, os nossos heróis aqui, temos. por assim dizer, né? Sim, sim. Que é muito, esse negócio de buscar fora é muito do coloniado, né? A gente foi Uhum. coloniado foi horrível. Infelizmente, né? A gente Né? sofre essa influência, É né? psicológico, lá fora é sempre melhor, e não é. Sim, sim, E sim. não é, aqui a gente tem guerreiro, zumbi mesmo, por aí vai, né? Não, é o herói. Mesmo, é. Para nós capoeiristas, assim, tem nos livros de histórias e tudo mais, mas para nós ele é além de herói, né? Ele é uma Entidade, entidade. como Mahatma Gandhi, entre aspas, né? Exatamente, né? Há músicas que falam, né, acho que é do Carlinhos Brown, né? Que fala que zumbi é santo, sim, que eu sei. E a gente na capoeira, né, por tanto falar dele, a gente entende que em alguns momentos pós-abolição, isso vem salvar na espiritualidade aqueles que se afligiram ou com preconceito, ou com injustiça, ou mesmo achar que você ainda é dono do ex-escravizado. Então a capoeira ajuda, né? Ela nasce nessa ânsia, né? Da liberdade. Então essa liberdade ela é ecoada e cantada e lembrada até hoje através de Zumbi, das rodas de capoeira, né? O treino, o exercício, o suor, a dor, tudo a gente vem desse viés, a gente pensa, né? Eu falo para meus alunos, às vezes a gente tá mal, tá ruim, mas lógico, a gente tem todo o direito de passar por esses processos de dor, mas se você parar para pensar e lembrar daqueles que, né, morreram pela capoeira, você fala, não, peraí, eu não posso me permitir isso. Isso dá força. A gente fala que essa é a energia dos Zumbi dos Palmares. E isso vem de lá para cá. Sendo propagado, né? Imortalizado, né? Sempre, sempre. Você acha que. Acha não, né? Uma pergunta minha. Mas você vê o Brasil dando uma atenção Não. para esses seres que vieram fazer a diferença, fizeram? Ah, não. Então, a gente Eu tô passa. falando culturalmente, você entendeu, Uhum. né? Não Sim, só a sim. nível de história, que agora que eu fui ver um livro do meu neto que falava da escravidão de uma forma Sim. diferente da qual eu aprendi, dos Pois é. indígenas, enfim, né? Achei muito interessante. Como que você vê filmes? Porque o herói brasileiro foi o, como que chama? Ai, caramba, deu branco. Do Tropa de Elite. Maravilhoso. Ah, sim, Tá o vendo? Capitão O Nascimento, Capitão né? Nascimento. Mas Poxa, você entendeu? entendo, né? Lógico, o que acontece, né, com a capoeira, né? Ela faz com que os praticantes, né, sem querer, ele imersa na cultura, na história da capoeira. Então, quando você tem essa imersão, você começa a descobrir vários heróis, né? Então, lógico, a gente inicia com Zumbi, por quê? Porque é, antes, né, na época da escravidão, é ele que sai, né? É ele que vai para os quilombos, é ele que encontra o quilombo, né, de Gangazumba, se torna rei de Palmares, Por que né? Rei de Palmares? Pela força, né? Pela inteligência, pela estratégia de luta, por ter conhecido mesmo os jesuítas, ter estudado, né? Então
ele se torna rei porque ele chega lá, né, com uma força, uma autonomia, Autoridade, exatamente, uma liderança. vivência que no qual entregam, né? Ele se torna o rei de Quilombo, né? Quando, na época da escravidão, né, que eles traziam nos navios, eram reis lá, né, na Sempre. África, eram indígenas, assim, poderosos, muitos, né? Sim, sim. Não é, porque aqui escravo ficou uma coisa só, né? Foi. Aqui não tinha título, não tinha pajé, não tinha curandeiro, não tinha nada, era tudo É. animal, tipo, né, Sim, de trabalho, força de trabalho, né? E aí ele se mostrou ali uma liderança, né? E sim, deram sim. o título de rei. Na verdade, assim, né? A cultura europeia, né, traz os negros como mão de obra, né? Então, como os animais. E os índios aqui, né, os originários da terra, são chamados de negros da terra também, Ah, é? Não né? sabia disso. Eles são chamados de negros da terra, o que é um termo mais pejorativo para falar que é uma coisa ruim, né? O negro, né? Meu mestre, ele sempre comenta que negro é a ausência de cor, é porque eles são pretos, são negros. E essa identidade, né, de ir buscar essa mão de obra lá na África, que aí entra o tráfico negreiro, né, que é a parte é, que eu falo para os meus alunos que é triste, é muito ruim e eu não comparo, mas eu digo que é um genocídio maior que os judeus passaram, muito maior. Então a gente tem as histórias desde da retirada capturação, né, da África, não é nem retirada, Nem, né? é, É uma coisa assim horrível você pensar que você dizima um rei, tira um rei do trono, uma tira uma nação. realeza, a nação separa da esposa e dos filhos, então já é uma dor muito grande. Entra no navio negreiro, que é um tombeiro, né, num espaço reduzido, no qual você está do lado, não tem banheiro, não tem boa alimentação, higiene, enfim, tem nada. E ainda por cima você é colocado junto com outras etnias, né, de dentro da África. E às vezes até uma etnia no qual você não lidava, né? E é muito doloroso isso, né? E aí as pessoas adoecem, e aí se você tá naquela fileira acorrentado, seja arremessado no mar, por mais que você não esteja doente, vivo. Então é uma dor muito tremenda, né? A escravidão. Chegando aqui no Brasil é pior ainda, né? É uma terra desconhecida, um clima desconhecido, a língua desconhecida, você não sabe o que vem, o que acontece. Então, a gente passa desse pressuposto de que a partir do momento que um tem uma força, pode ser física, espiritual ou não, de poder se libertar e fugir, é a capoeira. Isso é a ânsia, né? É Da fugir. liberdade. Exatamente, a gente fala que é capoeira. E o nome, o termo capoeira é o nome tupi-guarani indígena, né? Que é capoeira, que se refere ao mato, à vegetação do mato ralo, né? Hoje a gente sabe que tem a colheita da coivara, que é através da queimada, ou mesmo da capoeira, que é o corte. Então, aqueles escravizados que chegavam no Brasil e fugiam, né? E em algum momento a gente acredita que a pergunta, né, para onde foi, né, entre aspas, como se dizia na época, o negro fujão. E aí a resposta foi para capoeira. E o capitão do mato se adentra. E aí ele volta sozinho, vazio ou com uma pancada no olho. O que aconteceu? Eu apanhei na capoeira. Então o nome, né, Capoeira. capoeira, né, se dá hoje ao que a gente conhece. Mas naquela época é o desconhecido, né? É uma junção. E quando ele vai, né, a gente, lógico, não tem registro, a gente tem a oralidade, né, que é uma coisa de herança africana, que quando ele se adentra ao mato, funda o quilombo e um vai juntando com o outro e querendo ou não, existem várias histórias de ancestralidade ou de oferendas no caminho, tem uma série de teses, né, que fala que uns se reuniam e lá montou o quilombo. E aí existem vários quilombos.
Como aqui também tem o Jabaquara, né? Que a gente acredita que é onde a gente tá, onde a gente treina, faz os nossos treinamentos de capoeira, é a remanescente do Quilombo do Jabaquara. Aquela tem água ali, né? Tem. Faz muito sentido isso daí, né? É muito amplo, é muita É coisa. muito amplo, não, pra gente Isso falar a gente aqui. tá naquele século, né? A gente não chegou não ainda. chegou aqui. Não. E dentro disso tem muita A partir coisa. de 1600. A ideia realmente é essa. No Brasil colonial. E aí a gente vai, para falar da capoeira, você tem que ir andando até chegar nos tempos de hoje, né? Então a gente passa por um processo. Já está convidado para outros sim. episódios aqui para falar de alguns assuntos específicos, né? Vamos. E aí nasceu a capoeira, surgiu a capoeira por uma necessidade, né? Porque você foge e aí, né? O capitão do mato vinha atrás, você tinha que aprender a se defender, né? Uhum. Então acho que dessa daí que foi sendo desenvolvida essa técnica, né? Sim. Que não tem nada a ver com a África, ou essa técnica tem alguma origem de arte marcial já existente da capoeira, né? Então, a gente a ideia, né, é assim, quando entra a tecnologia a partir de 1900 e, vamos dizer assim, 1910, a gente começa a ver mensagens, lógico, né, do velho continente e da África. E a ideia de você querer saber, né? A capoeira veio da África ou ela é brasileira? Nasce aonde? Quem eram os pais, né? De onde vem a capoeira? O ser humano precisa disso, né? Você... Um cara lá que falou, ó... Você duvida, né? Você fala, não, peraí, né? Isso faz parte, mesmo, do ser humano. Isso é nato, né? Nosso, né? A curiosidade. Mas isso você começa a entender os processos no qual é inserido a escravidão. Então, assim, que eu falo para os meus alunos, ela é brasileira, né? Entre aspas, né? Brasileira, entre aspas. A capoeira, ela nasce aqui no nosso território. Ela é gerada por africanos. Mas... indiscutível. Mas não se tem, por exemplo, a capoeira da forma mais grossa e antiga que a gente pode reduzir a capoeira com um movimento de ataque e defesa dentro de uma etnia africana. Não. Eu uma também mistura. tenho essa informação que é daqui do Brasil. É uma mistura. Criada por africanos, mas é daqui do Brasil. Você não existe em outro lugar. Assim. Eu faço um release, né? Uma ilustração justamente para a criança, né? No qual dou aula para capoeira infantil. Que depois a gente vai entrar também, né, sobre isso. Eu falo para eles, imaginem como se fosse um disco voador e pega um lutador de jiu-jitsu, um do Muay Thai, um do Karatê, um do boxe, um do Kung Fu, coloca tudo dentro do disco voador e leva. Eles lá dentro desse entendimento ficam soltos e um começa a passar, e são guerreiros natos, um começa a passar o que é importante dentro daquela área da arte dele, da luta. Essa é a capoeira, essa mistura. A gente não consegue falar, olha, vem Nigéria, não. Tá. Angola, Bantus, que a gente sabe, a etnia Bantu, né, os malês. Então, não tem uma ligação direta. Essa mistura dentro do nosso território que se dá o nome, que é Tupi-Guarani, capoeira. Outra coisa, a movimentação, né, lateral e frente. Na africana, a movimentação é para frente e para trás. Dizem que a lateral é mais ameríndia, né, dos povos originários. Movimento de passos, de pé, a pisada vem do movimento das danças indígenas também. Porque eu tenho a informação, isso de escola lá, pequenininho, sim, que dentro disso tudo legal, você está falando do tipo comitê, né, daquele filme. Sim, é uma junção, só que para criar alguma coisa. A dança, aquele movimento circular, giratório, aquela coisa toda, era para enganar o pessoal dos coronéis e tal, para que eles não observassem que eles estavam treinando, né? Exatamente. Foi para burlar e se olhar, eles estão dançando, eles estão tocando, e birimbau, e não sei o quê, e tá tudo certo, eles estão se divertindo.
e deixa os caras. É mais ou menos isso, é isso mesmo. É porque assim, a gente tira a parte de luta. Então, qual o primeiro movimento? Cabeçada. Típico da capoeira. Típico dos movimentos de danças e de passagens tribais da África. Né? O coice, a gente chama de um golo, né? A dança da zebra, que é o coice com os dois pés, a cabeçada, o enfrentamento, né? Então, isso são coisas africanas, movimentos Gente, tá falando. africanos. Perdão te interromper, Sim, você sim. tá falando uma coisa que eu fiz uma viagem. É que Que o eu não Kung cheguei Fu- ainda na dança. Então, mas o Kung Fu, né? Movimento dos animais. Aí você vem me Isso. falar de zebra e tal, isso é muito taoísmo, cara. É que você É. pega a tua região e. Tem. E assim, Lindo. é inserido. Nunca tinha visto isso. Não, tem. Não. Eu não me recordo agora, né, no momento, né, o nome da dança, mas tem um rito de passagem do adolescente para pro adulto, né, que no qual ele consegue escolher a dama com a qual ele vai casar, né, através dessa luta, um dando cabeçada no outro. Gente, é Dança muito. da zebra, um golo. Aí tem a nádia, tem a martinica, são danças africanas que se assemelham à capoeira. Eu entendi. Mas falta um pedaço, Que legal. que é essa parte da ginga, esse movimento. A gente acredita que esse movimento ele vem de um olhar mais ameríndio, né? Então, essa mistura, em qual momento se mistura? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente entende que a partir do momento que você passa de 1600 até 1800, a musicalidade é inserida, a dança é inserida, o disfarce, né, da luta para a dança, ele é inserido por uma necessidade, porque senão você não ia treinar mais. Você não ia conseguir enrolar os caras. Não, né? você não iria treinar mais, você não ia ter mais habilidades. Por exemplo, foi proibida, foi o primeiro processo de proibição, porque você, no trabalho, né, no trabalho escravo lá, você estava machucado. E aí você era um negro que não rendia. Não produzia. Então a gente vai proibir isso de vocês. Para não se Então, machucar. entra a dança. Né? O berimbau vem bem depois, mas entra a dança. E entra o primeiro instrumento, que é o tambor, o atabaque, né? Que é um instrumento sagrado. Então, na entrada do atabaque, nesse processo, a gente entende que a ancestralidade vem junto, que a proteção vem junto. Será? Pra dentro da capoeira. Por causa Inevitável. do tambor, não foi antes, não? Então, eu acredito que a capoeira, ela é um ancestral nato, que surge novo. Né? Novo, É então. uma coisa que você não consegue lidar, dominar. Né? Ele vem através da revolta, ele vem através do sofrimento. É uma coisa muito forte, muito ligada às rodas de capoeira. Então isso depois o praticante ele começa a entender, até porque às vezes no início, ou até mesmo no final, você acaba fazendo movimentos que você olha e fala, não, isso eu não treinei, eu não conseguiria sair se eu não tivesse muito entregue, vamos se dizer assim. Que é o êxtase. Se você não chama... verdade. É porque, ó, você tá com... Eu vou puxar pro meu lado, né? Sim, lógico, a gente estamos aí. Numa cerimônia indígena com as medicinas da floresta em estado de expansão de consciência. Ok. Sim. O pajé tá cantando, ou ele ou ela, ele tá rezando, e aí o que acontece? Todos eles falam pra mim, não sou eu que tô cantando, não sou eu que tô rezando. Porque você empresta o seu corpo para um trabalho, eu sempre falo isso, de cura espiritual. No caso, ou seja, ela está cantando para todos, chamando os espíritos, a espiritualidade, e ali está acontecendo muitas curas. Você está falando de um jeito que esse movimento observado, porque quem está em transe, em êxtase, está assentando, trazendo para o corpo material uma técnica que ninguém conhece aqui, que o outro que vê que vai aprender. Porque você, na hora, você está em êxtase, você fez um movimento e falou, nossa, de onde que eu tirei isso? Sim. E na roda é muito isso. E na roda é muito isso, é instintivo, né? É aquela coisa, por isso que eu falo. Que falam improviso, mas a gente entende que o improviso como é que a gente fala? É a habilidade. Mas tem coisas que você fala, poxa, isso não foi habilidade, é um instinto. Exatamente. É uma coisa inata, né? Que vem
A gente não sabe de onde, mas vem. Mas vem, entendeu? Então a capoeira tem também, Sim. eu ouso dizer, a criação dessa técnica também tem uma conotação espiritual. Eu não Muito. digo incorporação, mas o cara no êxtase ali, ele acessou frequências, um transe, né? O Exatamente. êxtase é um transe, em que o corpo dele estava preparado para executar aquela técnica. Vai eu lá, sai tudo travado. Mas eu tô brincando que até não sai, né? Mas você entendeu? E a capoeira tem por isso que eu falei do tambor, para mim começou antes essa conexão Sim. espiritual, essa... ele é um ancestral antigo, né? Lógico, o tambor. Mas ele nasce com aquela finalidade, né? Para dentro da capoeira, ele entra, lógico, ele tem essa ancestralidade, tem essa ligação, né? Vamos se dizer, do modo familiar, né? Ele é um neto, uma coisa mais nova, mas ligado ao avô. Então, o tambor é para isso, é para isso. Ele vem. O problema é que aqui, né, no nosso território, a gente é miscigenado. E essa mistura, ela traz e acarreta muitos preconceitos. Então a capoeira tem que se blindar. Então são coisas que a gente não fala, são mais sentidas para a nossa própria proteção. Para proteção. E até hoje vocês têm que se blindar. Até hoje. Você acha que está aumentando isso? Essa blindagem? Porque o último. Eu vou falar uma coisa. Não, pode. Os nossos últimos governantes, ele, né, despertou o preconceito, um monte de coisa que deve ter resvalado na capoeira também, né, de homofobia e outros preconceito. Na verdade, eles voltou à tona uma coisa que estava sendo a reeducação é muito mais complexa do que a educação. Você como, né, contramestre, mestre, né, por que não? Sim. É muito mais difícil reeducar do que educar, né? Muito. E você vê isso, você que tá, a sua vida, né, pelo que eu entendo, você fez da sua vida a capoeira, Sim. né? Você sentiu esse impacto também da sociedade com essa mudança desses últimos anos aí? Muito, né? Muito. Até porque, lógico, eu vou completar 30 anos de capoeira, né? Então, eu acredito que é um processo que eu ainda sou novo, né? A gente está em constante aprendizado. Vamos dizer assim, esse golpe que a gente toma, essa rasteira que a gente toma, né, da sociedade, justamente foi um alerta no qual que a gente precisa de mais anos para evoluir. A gente precisa de mais anos para nos aceitar. A gente precisa de mais anos para entender o que passou. Hoje eu vejo, né? Lógico, a gente achava que antes desse período do militarismo, né? Dos militares, tinha passado, né? A gente entra nessa nostalgia, né, dos anos pós-anos 70 e entra nos anos 80, assim, um pouco mais leve por conta dos empoderamentos. E aí chega a ser um absurdo a gente, em 2000 e depois de 10, quase 2000, antes de 2020, a gente se deparar com coisas que estavam enterradas. Então, nós como capoeiristas, a gente sempre está, os verdadeiros capoeiristas, a gente sempre tem esse olhar no qual nada é enterrado. A gente nasceu dessa forma, um dia isso vai florescer. E foi o que a gente viu nas eleições, tudo. Foi falta de conhecimento, falta de estudo, falta estudo histórico ou política, né? Lógico, tudo faz parte. Mas a gente começa a olhar para o próximo, para o ser humano, as coisas ruins que o ser humano tem, né? O egoísmo, o racismo, o preconceito, sabe? O alto ego, eu. Então, isso é muito ruim. E isso, quando se aflora, dá no que deu nas últimas eleições, entra no judiciário, enfim. O capoeirista também ele é um ser político, desde que nasce. E esse momento é muito ruim. E a gente ainda tem um embate com capoeiristas que pensam a favor. Eu não sei se é a falta de conhecimento, falta de entendimento,
isso no âmbito político, né? No período no qual a gente passou. E foi nítido, né? O corte de cultura, de educação, que coisas são, são coisas valiosas para nós, da capoeira. E para outro restante da sociedade, a gente enxerga que, pô, isso não é valioso, né? A gente vê um pobre defendendo uma classe média alta cegamente. Não, e dá a vida por isso, se bobear. Não, e Né? dá a vida, não, ainda tem isso, né? E aí você vê pessoas, né? Vamos dizer, como a gente fala na capoeira, anciões, pessoas de idade, velhos, indo e se manifestando de uma forma, perdoa a palavra, imbecil, entregue, né? Sem o pensamento do próprio eu. Né? O que você veio fazer na Terra? Você veio fazer o quê? Realmente você ser conduzido como se fosse um boi dentro de uma boiada, ou você modificar isso, né? Entender, fazer a melhora dos seus irmãos dentro da capoeira ou da sociedade. A capoeira é mais ou menos isso, né? Lógico, eu quero que meus alunos treinam, tenham boas habilidades e tudo mais, mas eu prefiro que eles tenham saúde, e saúde mental, e saúde espiritual para poder viver. Capoeira, a gente coloca ela nesse âmbito para vida. Ela tem que ser boa para a vida, boa para você, não você só internamente, de uma forma egoísta, não vou ganhar dinheiro, não. Tem que ser para sua comunidade, para você, para sua família. E aí você conseguiu para sua família, vamos para a comunidade. Conseguiu para a comunidade, vamos para o seu bairro. E assim, do micro para macro, né? A evolução. Interna primeiro e depois Isso. você E eu expande. fico chateado nesse processo. Lógico, eu novo assim, eu falo, poxa a vida, né? Dá uma tristeza, você mais volta aquilo, né? Poxa, peraí. Seus E antepassados lá não teve atrás? tempo de ficar chateado. Nem opção, é. Nem O chicote opção, é horrível. estralando. Não, literalmente, né? O chicote é uma fase, sabe? Vou até arriscar dizer assim, leve, né? Você perdia a vida, você perdia membro, você era invadido, Nossa, abusado. Então, tortura. o tempo todo. Você passa por tortura desde o momento que do seu antepassado, sai da África, chega aqui, se mistura com o índio que também passa por esse processo também de tortura, Nossa, né? Que é hoje. muitos, lógico, né? Eu acredito que meus antepassados da terra eram evoluídos ao ponto de pegar uma semente e partir para outro plano, né? Eles têm essa noção, os índios eles têm essa Tem. noção nítida. Lógico, o africano também, mas a gente comemora, né, a vida. Então a gente vive, chegou nosso momento, a gente vai comemorar também. Mas eu não conheço muito bem a cultura indígena. Deveria, né? Deveria, porque meu pai é do Amazonas, né? Eu tenho descendência da família da tribo Ticuna. Olha. Então, é uma coisa. Eu entro dentro do candomblé por falta de conhecimento e da religiosidade ameríndia. Isso na década de 80. Então, me faz eu dar essa volta toda, né? E hoje tá dentro da capoeira. É a minha vida. E circulando, a gente tenta entender esses processos, como o político, o preconceito. E a gente entende que é a falta de evolução do ser. É É isso. que é o que acontece o tempo todo no planeta. Eu não sei se expliquei direito, Explicou, né? não, Porque explicou. é uma volta, você É tem que muita ter um entendimento. informação. É verdade. É muita informação para você conseguir verbalizar. Sim, Eu tô te sim. lendo, eu tô te entendendo bem. Espero que vocês entendam também, né? Não sei. Né? Mas entende, tá coerente, tá racional. Sim, A capoeira, então, vamos voltar um pouco, é um movimento de resistência ainda nos dias de hoje. muito, muito. Lá onde você trabalha, como que chama? No Jabaquara? Centro de Culturas Negras. É legal lá dentro? Você tá seguro? Ou tem aquela política, aquelas brigas entre, vamos falar assim, os negros, os pretos, né? Sim, Falando sim. mais corretamente. Lá é assim, você tem que provar sempre. Então, dentro da capoeira, a gente tem essa questão da prova. Então, você tem que provar que você é bom, que você é o melhor, que você é sensato, que você pode representar.
essa Tá. cultura. Então isso é constante, é diário. Eu Sério? entendo que esse processo é sempre. Então, se eu tenho que estar bem em todos os âmbitos. Então, eu tenho que estar bem na musicalidade, então eu tenho que saber tocar todos os instrumentos, tenho que saber os nomes, os toques e etc. E aí eu me jogo, lógico, porque eu sou capoeirista. A minha formação da capoeira faz com que eu comece a trabalhar e viver de capoeira. Já há 25 anos. Você é formado, né, também? Sou. Fiz a educação física por conta Já. da capoeira, né? O Candomblé eu entro através da capoeira também. Então, ela me dá a direção de vida. A capoeira. Lógico, né? Eu tenho uma referência muito grande, que é o meu mestre. O mestre Miguel Machado. Ele Que era é... para estar aqui presente. Isso, era pra... Nossa, era pra Seria ele uma estar... homenagem, né, cara? Pena que- Sim, sim, uma homenagem ao meu mestre, nosso mestre, é o mestre de tantos mestres, né, da capoeira baiana e de São Paulo, enfim, é um homem muito importante. Essa filosofia e esse fundamento é graças a ele, né, ao grupo no qual ele fundou, o Grupo Cativeiro, que é através desses pilares para a gente sempre detectar não a verdade absoluta, mas a realidade no qual o escravizado passou, no qual o africano passou aqui no nosso território e valorizar os nossos heróis dentro do nosso território, né? Então é importante isso. E é o único grupo que, na atualidade, que mantém uma, uma ancestralidade africana através da graduação, né? Outros grupos, lógico, principalmente os grupos de capoeira, eles têm essa ancestralidade também. Eles têm esse pensamento que no qual é resvalado para todos que dentro da capoeira são inseridas da cultura da parte mais séria, mais ancestral. Você sente isso. A tradição, Sim, né? sim, é a tradição. Tem outros grupos, tem outros capoeiristas. Às vezes você pode ter até um capoeirista de um grupo tradicional, não. Num grupo mais moderno, mas ele sente isso também. Enfim, é muito aberta a capoeira. E aí o meu mestre, lógico, ele é o responsável por isso. Ele é responsável por homens, assim, importantes da cultura preta aqui brasileira. Principalmente daqui de São Paulo, né? Então não tem como não ir atrás. Então, musicalmente, tem que ser bom. Tecnicamente, eu tenho que treinar. Eu tenho que saber entradas e saídas e de 3 entradas e saídas para 10. Então, eu tenho que estar bom, tenho que estar preparado para isso. Enquanto meu corpo permitir, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem na história, no fundamento. Tem que saber dialogar, tem que saber passar, né, para os meus alunos. Senão eu deixo de ser um discípulo. É, E aí isso morre, na né? essência. Deixa de ser na E essência. muita gente não consegue passar por esse processo. E aí é que eu tenho que olhar para trás e falar: não, peraí, você não conseguiu passar por esse processo, então vamos junto. Mas às vezes há uma negação. Da pessoa. Às vezes até um mais velho: não quero ir. Você já passou por isso? Passo. Na vida? Sempre. Sempre isso, né? A gente, é uma sociedade que não é preparada para isso. É uma sociedade que todo mundo quer falar, mas não quer sentar para ouvir. Né? E o provérbio africano você não pode falar se você nunca sentou para ouvir. Né? Então, e aí Bonito. chega o momento, né, que você não é um ancião, mas você é um mais velho, mas você não sentou para ouvir. E aí você se depara que um mais novo agora está falando. E você não tem essa cultura de sentar para ouvir. E não, E, como, não, né? Como que você vai ensinar se você e na cultura não se ameríndia alimenta? acontece. É incrível isso, né? Em todos os continentes, né? Acontece. Não, só a gente aqui, Brasil, que Né? não. Esse respeito ao mais velho, Sempre, perdeu-se isso, né? sempre, Hoje em dia tá feio. sempre. E o mais velho, quando ele quando ele também não se centraliza, ele tem que entender um outro provérbio africano, que é o Sankofa, olhar para trás, ver o exemplo, retornar para poder voltar e transmitir. Você nunca vai ser anulado. Você tem a opção de retornar Como que era para antigamente? poder transmitir. Em algum momento você tem que transmitir, você está aqui para isso.
chegou nesse ponto para poder. Para poder transmitir. Exatamente. É o que estamos fazendo aqui, galera. É isso. Com o travesti Grilo. Eu tenho vontade de chamar de mestre, mas eu entendo da hierarquia. Sim. Deixa eu falar, assim, aqui em São Paulo, né, eu tenho o título de mestre certificado desde o ano passado, né? De mestre. Mas eu não me vejo em usar esse título, até porque eu considero muito meu mestre. Então eu quero ser um eterno contramestre dele, por mais que a necessidade me empurre a ser o mestre. Por isso que eu não me importo com nomenclatura. Pode chamar de grilo, professor, contramestre, mestre. Mas enfim, enquanto eu tenho essa visão, não, espelho, enquanto eu tenho esse espelho, né, ele é meu mestre. Né? Então não consigo, um mestre grilo. Me chamam, mas não, Tudo tem não tem essa, qualquer pretensão. pretensão, não, fora de mim. Meu, eu entendo bem o que você está falando. Eu tenho uma relação assim com o meu pajé que... Isso, o pajé. Aí você chega para ele e fala, quem que é o pajé? Ele fala, é ayahuasca. Que é o Ni, né? Isso! Então ele não tem, entendeu? Ele Não precisa. tem, gente. Ele é a planta, ele vai direto na planta. É isso mesmo. Saca? A gente não consegue, né, se pôr do lado que mas jamais. Mas todos, eu tenho essa ótica, eu entendo o que você está falando, mas tem uma ótica que todos somos mestres de todos. Por quê? Você é meu mestre, você está me ensinando muita coisa aqui hoje. A Bárbara, o Lucas. Sim. Se você olhar naquela coisa do somos um e ampliando a expansão da consciência, em que cada cabeça é uma consciência, cada ser é uma consciência, que estamos imersos numa grande consciência, meu, essa troca, a gente precisa de mestres aqui, mas essa troca é todo dia, como uma frase que teu filho fala. Isso. Saca? Você para e fala, nossa, ele falou isso aí pra mim, que aí vai espiritualidade, vai um monte de coisa, mas eu tô falando de consciência. Então, quando a gente se coloca como aprendiz, a gente tá aprendendo o tempo todo com a dor do outro. Você não acabou de falar da capoeira, de uma arte marcial que foi criada por várias etnias diferentes que estavam ali num lugar só, confinadas, e aí a coisa foi indo, aí um fugiu, foi para outro lugar, o outro fugiu, foi para outro, e vendeu um para o outro, e essa informação foi indo, pegando todo esse país. É lindo essa consciência. Por isso que todos somos mestres. Sim. Vamos amadurecer isso. Não, tem que, é um rolê. É um rolê não é simples. longo, hein? Longo. É o que a gente chama de papo de fogueira. Fazer uma fogueira e ficar ali trocando ideia e as coisas vão surgindo. E me fala de você. A capoeira te trouxe família, te trouxe profissão, faculdade, encrenca pra caramba. Muita. E como que é lidar com as crianças? Olha, eu vou ser sincero. É muito fácil lidar, né? Lógico, né? Com adulto, o pessoal mais velho, isso a gente entende, né? Às vezes a gente é até xingado, né? Por algumas questões aí administrativas, de achar que estão passando por cima dos mais velhos, mas não, às vezes é a necessidade de organização que a gente passa. E a criança, para mim, ela não deixa de ser também um ancestral da capoeira. A gente não consegue definir esse ancestral, sabe? E o Herê, ele é esse espírito também, que é da capoeira. Então, a partir do momento que a capoeira é uma luta, né, ela pode passar a ser brincadeira, que aí é a parte mais infantil da capoeira. É o nosso Herê, o nosso interno, esse ancestral infantil. E é isso que me dá a válvula de escape. Essa pureza, essa inocência. É eu poder chegar com o meu aluno, por exemplo, um aluno cordão verde, né? Inclusive a Estelar, e jogar com ela de uma forma no qual eu tenho que ser igual a ela, né? Eu não posso colocar meu título, não posso colocar a minha força, não, eu tenho que vencer ela no campo de igualdade dela.
Maravilhoso isso. Eu tenho que vencer ela no que ela tem. Isso não é covardia, não. Senão... Aí é mais difícil, né? Lógico, né, que os mais novos, eles não conseguem separar, porque quando chega próximo de mim, até é raro eu chamar eles para jogarem, né? Antes eu chamava mais, mas nesse momento, assim, da fase da capoeira que eu tô, deles cumprimentar, olhar no olho deles, vamos. Muitos tremem, né? Sente uma energia, eu não sei o que acontece, travam, não sei. Trava. E a criança não. A criança é pura. Tanto é que eu tenho um projeto, o meu projeto, né, há 6 anos, 8 anos, é um projeto que deixou de ser infantil, é um projeto de primeira infância. Então eu dou aula atualmente particular para crianças de 1 ano a 3 anos de idade. Nossa. Passou de 3 anos de idade, já tá velho, a gente manda para outra fase. E aí eu faço isso, às vezes são crianças, às vezes estão engateando, a gente faz movimentos de capoeira, treina movimento. Então essa é a minha válvula de escape, essa é a minha alegria. Eu consigo ver a criança, às vezes ela não tá bem de saúde, tá moado, tudo mais, trazer essa energia da capoeira e ela sair feliz, sorridente e até fazendo os movimentos de capoeira, né? Tem filmagem. Sério? Né? Pega? Muito, ficar de ponta cabeça e eu auxiliar. E, lógico, não ginga, mas movimenta, vai para frente, vai para trás. Que aí a gente vai nos movimentos mais primitivos da capoeira, eleva o pé, brinca, né? Finge que acertou, a gente sai, desce, rola, corre, gira, salta. Então a gente coloca uma coordenação motora mais aguçada fisicamente, coloca um toque, que é as músicas, que traz um resgate ancestral, querendo ou não, berimbau mexe com o corpo das pessoas, ninguém sabe explicar o porquê, mas mexe, e os movimentos acrobáticos que as crianças olham e falam, o que é isso? E aí eles acham que eles estão fazendo também. A partir do momento que eu toco e ela vê que o foco espacial dela muda, né? Fica de ponta cabeça, troca, faz a força. Eles acham que eles estão fazendo igual. E eles dão a risada. Então, isso é o que me dá uma energia a mais. Além dos toques, da minha fé, né? Lógico, do que eu sou. A criança, para mim, é o que me dá o combustível, né? Para dar continuidade e, lógico, né? Repassar para os adolescentes, os mais velhos e até mesmo para o meu mestre, né? Numa conversa, um conforto. Então, é um ciclo. Se eu quebrar às vezes eu quebro um e fico intertido só em outro, né? Como agora na fase cuidando do meu mestre, né? E aí agora, poxa, cuidamos, vamos retomar, que você precisa de mais força. Às vezes é o grupo. O grupo tá tendo uma briga ou algum pensamento que tá te quebrando aqui. Não, peraí, vamos retomar, vamos circular. Eu não respondo, né? Principalmente agressões, não respondo. Lógico, né? Tem um momento da capoeira luta, né? Que aí até a pessoa chegar até você, que eu acho que talvez um dia possa chegar. Mas quando chegar, a gente está preparado para isso. Né? E claro. A pessoa olha e fala, opa, não é tão fácil assim como eu pensei. Eu tenho 25, agora eu vou quebrar o cara que eu tô sarado, né? Não, e aí... Não é bem assim, não, né? e as pessoas têm que ter essa consciência. Pô, peraí, o cara tem 44, eu tô com 50. Será que dá? Lógico, a capoeira dá tudo. Ela permite tudo. Mas tem que estar bem. Eu não vou nem falar, que senão eu vou dar dicas. Então, a pessoa tem que estar bem. Né? E ela estando bem, ela não vai preferir o confronto do que a ginga, um diálogo. A capoeira é diálogo, é ginga. Então, você não pode chegar aqui, por exemplo, posso chegar aqui e te maltratar. Não, para que isso? Né? Você tem que ser evoluído, então vamos jogar. Dentro das regras. Entendeu? Para que eu vou te dar uma rasteira? Vai te desmoralizar. Você tem um título também. Né? E se eu te desmoralizar, estou desmoralizando, não é você. É o meu mestre que te deu esse cordão. Então, se eu fizer isso, eu estou desrespeitando o meu próprio mestre. Que nem a filha com o pai. Muito. Né? Lógico. Ela pode estar numa...
ascensão nervosa que vou xingar. Calma, calma que você não tá xingando o pai, você tá xingando o avô, o bisavô, você tá xingando quem tá atrás dele. E Exatamente. às vezes a gente não tem essa consciência. Lógico, tem fases da vida, né? A adolescência, pré-adolescência, né? A infantil. E chega nesse momento, quando você começa a ter consciência, que eu acho que deveria ser conversado entre famílias, a ancestralidade. Ó, peraí, eu sou o Lauri, né? Mas eu tenho a Sônia, minha mãe, tenho o Roberto, meu pai. E aí eles têm os avós. Então, a partir do momento que o meu filho, né, o Lua, eu chamo ele de Lua, da capoeira é Lua, enquanto eu tenho ele e ele ficou bravo comigo, vai me responder, ele tem que ter essa consciência que ele não vai só me responder, ele vai responder meus ancestrais. E por último, ao meu orixá, ou ao Deus, ou à religião, a fé que te move, né? Então, isso ele tem consciência. Ele Tem, tem quantos anos? ele Você? fez 18. 18? Pensando Sei. que era um pivete, Não, não. pequenininho. Inclusive, ele é a resposta do meu experimento de crianças baby, né? Hoje eu sou personal baby, né? Dou aula para bebês. Muita gente não acredita, mas eu ponho filme, né? Vídeo. E ele foi minha referência, né? Enquanto eu estudava na faculdade, eu levava ele de colo para a faculdade para poder me formar. Era eu e ele. Fala um pouco dessa parte. A sua Ah, esposa foi. trabalhava. Não, então, eu tive o Luan com uma outra, com a mãe dele, né? E quando ele fez 2 anos e meio, a gente se separou. E nesse período ele veio, antes de completar 3 anos, veio morar comigo. Então, desde Hum, esse período é eu e ele, até eu conhecer uma companheira, né? Que é a Márcia, que hoje a gente está há 15 anos juntos, que eu falo que é a pessoa que me salvou, né? Então, me salvou assim, né? Lógico, com ele, é a atual mãe dele e tudo mais, porque ele tem mais contato com essa mãe, né? Com a outra ele não teve tanto contato assim na vida, até agora os 18 anos. E essa experiência, né, foi o que me fez amadurecer bastante, né? como homem, né? Muito. Você tem que se virar rápido. Então eu não podia estar morando na casa do meu pai, que meu pai morava em aluguel também, e aí eu estou entrando no espaço dele. Não, Como uma vamos, criança. né? Pode ser o neto? Pode, mas é com uma criança, então você tem Tem que, custo, tem um monte você de tem que ter coisa. essa consciência, né? Então não, vamos lá, Vou me coçar, né? é. A sorte que eu encontrei mesmo, né? O amor da minha vida, e Como estamos foi esse aí. encontro aí? Ah, foi, foi mágico, né? Foi no local onde eu dei aula, né, que no qual eu abri mão da região para dar aula no Centro Cultural, a pedido do meu mestre, né, Neste no de Jabaquara. hoje, tá. Isso, eu dava aula na região do Campo Limpo. Então, há 15 anos atrás, fui entrar no Céu Campo Limpo para dar aula. E no primeiro dia, né, de aula, eu cheguei cedo, né, tava na pracinha lá do Campo Limpo, né, dentro do céu, esperando o pessoal chegar, né, para poder dar aula, né, coordenador e tudo mais, junto com um colega da capoeira, né, que era através da Federação Paulista de Capoeira, e ela chegou, né, muito brava logo cedo, porque esse professor tinha pego a chave e o som. E era um dia de apresentação, então os nervos ficam à flor da pele do pessoal lá que se apresenta, né? Isso faz parte do pessoal do teatro, da dança, né? Ficam Ah, muitos assim. é. Aí, cadê a chave? Bom dia, bom dia. Eu preciso da chave porque eu já tinha reservado. Passou assim, Descascando. não é de anção, mas passou uma ventania, assim. Ela movimentou tudo, aí eu falei, nossa, eu vou cuidar dessa menina. Ela tá precisando de uns cuidados, não é possível. Aí ele, nossa, tá doido? Não, você não pode. O quê? Eu falei, não, eu me encantei com ela, me apaixonei, assim. Amor à primeira vista. E diz ela também, não sei. Aí, a gente foi, e aí, lógico, né? Trabalhando sério, tudo, e encantado com ela. E aí
descobri que também ela estava encantada comigo, mas aí a gente foi deixando, foi rolando, até porque eu estava nesse processo, né, de separação, e quando findei, né, a mãe do Lua, né, arrumou logo um companheiro também, e aí eu já estava pensando nela, e ela também ia pensando, eu falei, pronto, gente, né? Tudo foi se encaixando. Lógico, eu tenho um presente que é o Lua, é o meu filho, é o meu presente de vida, né? A gente acredita que a gente escolhe, né? Os pais que a gente quer. Então eu escolhi, lógico, meu pai, minha mãe, ele me E ele, escolheu, ele é o meu presente. Na cultura iorubá a gente fala muito nisso, né? Então, você que é filha escolheu o seu pai. a gente também. Ai, mas eu não sei. Não, gente, é literalmente isso. E você só vai descobrir quando você retornar. E o Lu, ele foi um presente, né? Ele realmente foi um presente dos orixás, pelo qual eu quis, né? No momento também, acho que as pessoas também, lógico, queriam, né? E ele veio, e ele fica. E aí essa mulher, ela vem realmente para me dar água, né? Me acalmar e falar, não, a família é essa. Então foi direcionado. Hoje a gente está há 15 anos morando junto. Enfim, o menino já está Já grande. daqui a pouco voa. Já tá voando, né? Hoje ele é um ótimo capoeirista. Só não tem a graduação, mas já pode dar aula, tudo mais. É um mestre-sala, exímio mestre-sala desde novo, né? Por conta do samba, né? Fui falando para ele, ó, vamos direcionar, vamos fazer você de um mestre-sala raiz, vindo da capoeira. Que isso se Que é da capoeira, né? Muita gente do samba fala, ai, a dança, o bailado. Mas o bailado do mestre-sala vem da capoeira. Por isso, mestre. Exatamente. Eu- Boa! O meu Muita gente não percebe isso. é O mestre de bateria, da da capoeira. capoeira. Por isso, mestre. Comissão de frente, não se tem o nome de mestre, mas os balizas da época do Rio de Janeiro, né, no período pós-colonial, eram capoeiristas, que vinham na frente justamente para abrir os caminhos com bastão. Porque qualquer coisa, porque tinha briga naquela época. Capoeira, exatamente. Então, assim, vem da capoeira, ela é muito rica. E aí, para você entender esses processos. Ou seja, desculpa te interromper. É verdade, né? Que senão a gente. Mas uma das maiores festas do planeta, se você parar pra pensar, É o carnaval. tem a ver com a capoeira. Tem a ver, não, Então, nítido, né? O frevo, né? A gente fala, né? Ele vem da capoeira, né? O pai do frevo é a capoeira. Tem Eu como. até tô chorando aqui de emoção. É muito. Hoje não, hoje eu tenho que entender. É verdade, hein? Ela parou, né? Ela parou essa moça. Não, né? Ela deu um tempo, Ela não tá- vamos se dizer assim. Mas olha, hoje tem treino. O senhor também. Tem a bike. Lucas também, por favor. O Lucas é vizinho lá, assim. Mentira. Nossa, ele E mora. parece que ele é lutador, né? De alguma coisa. Só Mas parece, ele só fotos de cara feia e tal. Só pra pagar de Cara, ele guerreiro. Ele parece meu sobrinho, gente. Depois vamos pegar a foto dele. Pega. Eu te dou o endereço, o telefone. Ele mora na tua rua, praticamente. Pô, aí, Lucas, vamos lá, vamos treinar, hein? Ah, tá. Ele é bom. Olha, Ele é bom no rolê. As raízes aí. boa, é isso mesmo, gente. Não, meu. Ó o que ele O falou. molequinho chega a tocar berimbau também, a gente abre as rodas lá na Bahia, no meio da praça da cidade. Você tem a capoeira no sangue. Tem. Você é capoeirista. Aí vim pra São Paulo, aí a cidade de pedra, né? Mas vai perdendo um pouco disso. E aí é dinheiro, compra apartamento, aí é trabalho e aí perde. É, Aí é isso que você luta contra tudo isso aí. Sim, e hoje, por incrível que pareça, né, a capoeira, ela não é um local só, né? Ela retorna, né? Tanto é que, lógico, né, nos campeonatos modernos, hoje de capoeira, né, ou os que passaram, os atuais, né, ou os que foram campeões são daqui de São Paulo. São daqui de São Nossa. Paulo. A influência da Interessante. capoeira baiana dentro do nosso território é muito forte. E querendo ou não, através do nosso mestre, o mestre Miguel Machado, né, o povo do sul da Bahia, né, esses capoeiristas do sul da Bahia, que acham um chão muito bom para germinar
e monta essa capoeira técnica que é a nossa capoeira paulistana, né? Linda, acrobática, lógico, com referência à tiririca, capoeira antiga, mais movimentada com samba, do pessoal de Pirapora, mas hoje temos grandes capoeiristas aí, muito bons de capoeira. Que interessante E isso o daí. berço é, lógico, lá, né? Vem, mas aí qual é o chão que dá? É São Paulo. São Paulo. Então temos campeões muito bons aí de capoeiristas. Campeões. Como é que é? Vamos fazer um break? Preciso do banheiro. Sim, Você também quer ir? Vamos dar uma pausa. E aí é o seguinte, eu quero te perguntar uma coisa, mudando radicalmente de assunto, porque tem muito assunto, e eu de novo te convido para, né, uma próxima. O mestre. Me fale dele, da história dele um pouco. Nossa. Ele tem 92 anos. Como é que... Ele tem 74. 74? Isso, ele é novo. Então a minha filha, que vive na capoeira, falou errado pra mim. Não, talvez ela tenha pesquisado, eu acho que João Grande, que deve estar com 92. Sim. Ela falou 92, mas enfim. Sim. Mestre Miguel Machado, né? Vamos Mestre. lá. Olha, ele... seria muito fácil, né? Em outros momentos falar dele, né? Mas assim, ele é excepcional. Lógico, é meu mestre. Eu tento isentar, né, isso para poder falar do homem, né, mestre Miguel Machado. É um cara extremamente importante para a capoeira. Nós temos vários mestres que são importantes, né? Depois de Zumbi, lógico, a gente conhece os nomes mais famosos: Bimba, Pastinha, mestre Valdemar, mestre Cato Preto. Quando você fala dos mestres, você fala a nível de Brasil, né? Isso. Tá. São todos brasileiros, todos. Não, mas a nível não de estado de São Paulo. Você fala no geral. Isso, geral. Tá. Né? E principalmente na Bahia, né? Então esses que eu citei são todos baianos, importantes, lógico, para a capoeira, né? Para o nosso chão da capoeira. E o mestre Miguel, eu coloco ele no mesmo pedestal, né? A gente tem aqui em São Paulo, né, teve, né, o mestre Ananias também, já falecido, um mestre antigo, é um dos pioneiros que chega aqui na capital, né, funda a Roda da Praça da República, e nessa fundação da Roda vem o mestre Miguel e auxilia nisso, né? Então tem vídeo do mestre Miguel na década de 60 jogando capoeira na Praça da Roda da República. Tem ainda, né? Tem. Junto com o Tomás do Berimbau, né, que era o que vendia os instrumentos nessa época, e ele é um dos percussores dessa roda, né, e nessa época mestre Miguel Machado, começa a chamar um dos mestres que é referência, o mestre Ananias, de mestre, e todos os mestres daqui da região e todos que chegam, né, começaram a chamar o mestre Ananias também de mestre. Então, para você ter uma ideia da importância de dentro da capoeira, né, uma pessoa a dar o título já tido por um mestre, mas os outros não chamavam. Então, através dele começaram a chamar. Então, é uma figura muito importante, né, muito sólida. A gente fala que é um capoeirista completo, né? Toca, canta, joga e luta e defende. Digo que é o primeiro mestre a defender com unhas e dentes a cultura preta, né? Vamos dizer, um empoderamento, né? De você levantar a cabeça e, peraí, no preconceito que era na época aqui em São Paulo, chamar os outros de baiano, né? Não, vivi isso. Era forte o negócio. É horrível isso, essa conotação. As roupas diferentes e tal. O cara, aí o diferente é feio e o feio é o baiano. Ou negro, né? As piadas, assim. Então, o mestre Miguel, ele lutou muito diretamente, muito forte nisso. Porque o preconceito, eu vejo como... Eu estava lá, ainda existe, e muito, mas ele é de várias... A manifestação dele é de várias formas. Como você disse, o olhar... Tudo.
tudo. É impressionante. É o isso. jeito de falar, é um homem que ele vem da Bahia, ele vem Ele para São sofre, Paulo, ele deve ter lutado muito. passa por isso e se empodera através da capoeira. Então ele realmente, ele é o melhor na época. Não existe, ele é o valentão da época, ele é o melhor da época. Fisicamente, ele fez com que as pessoas treinassem mais, né? Tá. Tenham um físico bom, ser ágil, ser rápido e ser forte ao mesmo tempo. Então, Muito primitivo, né? Muito. sim. Porque naquela época era uma questão de sobrevivência, Sim, né? sim. E hoje não deixa de ser Não, também. e ele insere movimentos de acrobacias, né, que ele cria, né, o batido, o Xangô, né, e tem movimentos que é nato dele, né, que você vê, pô, esse movimento é característico de um mestre, né. Então, como Entendi. A gente, assinatura, entendi. a O gente tem estilo, né? referência da capoeira regional, mestre Bimba, da capoeira Angola, mestre Pastinha, e tem o mestre Miguel, né? Não é o jeito dele, né? O estilo dele de jogar, mas tem essa referência que forma muitos capoeiristas famosos também. E esses capoeiristas formam grupos, né? E assim, quando a gente olha, tá todo mundo junto. Então eu vejo, por exemplo, hoje eu sou aluno direto do mestre, mas aí eu tenho netos, né, de meus irmãos que foram fundaram outros grupos. Mas espera aí, quem é seu aluno? Ah, meu aluno foi mestre tal. Poxa, que foi aluno do meu mestre. Eu entendo. Então a gente liga e fala, poxa, É. você faz parte. E o grupo cativeiro, né, através do mestre Miguel, ele nasce nisso. Lógico, ele junta com mais 5 mestres, mas é ele que começa e fica. Então ele passa por esse processo, né? O grupo é fundado em 78, em 60 ele já está aqui, ele vive nas academias, ele se torna referência, se torna mestre da capital de São Paulo, luta com outras pessoas que entram para dentro da Praça da República para diminuir ou menosprezar. Então, vem lutadores de artes marciais e é ele que enfrenta, é ele que bate de frente. Vem outros da capoeira de um tal lugar, de uma região, é ele que representa São Paulo. É muito emblemático o nome Mestre Miguel Machado. Eu falo assim do grupo Cativeiro, né, que é o grupo que ele mantém até hoje, mas o nome Mestre Miguel Machado é uma grande referência, é uma referência de luta, foi campeão brasileiro, paulista, foi há 20 anos atrás, não, 15 anos atrás, foi para o campeonato, foi campeão absoluto, já com 60 anos de e alguma idade. coisa. Então, assim, é um cara sem igual. Quem o conhece sente essa energia. Essa é uma energia ancestral inquieta, né? É uma pessoa, tem gente que fala, uma pessoa difícil de lidar, mas é isso. Ele ele fez da vida dele a capoeira, e a capoeira fez dele um mestre, né? Um fragmento importante para a capoeira. Não só de São Paulo, do mundo. Hoje tem um grupo cativeiro em vários países, no qual ele que disseminou. Em estados brasileiros, foi ele que levou, ele que movimentou, ele que formatou a ideia da capoeira. Então é um capoeirista completo. Difícil achar hoje em dia um capoeirista completo ou com uma trajetória dessa, Intensa, tão quanto né? importante, intensa e com raízes ligadas diretamente à africanidade. E você honra isso? Procuro diariamente. Que é a briga, né? Também do empoderamento. Eu só não pego a parte mais rígida, dura, porque ele mesmo fala, vocês não precisam passar por esse processo, né? De mostrar, dentro da roda, nocautear Alguém um para colega. mostrar como Exatamente. é que faz. Não, peraí, vocês têm mais técnicas. Técnicas de banda, rasteira. Lógico, o cara vai vir, vai levantar bravo, vai querer te dar um soco, né? E aí você... Mostra a superioridade. Exatamente. Uma vez eu fiz capoeira um período, quando eu era jovem, né? Sim, sim. Pré-adolescente, ali na escola, o meu professor de capoeira, de educação física, era de capoeira e de judô.
preto, chamava Luiz Carlos também. E uma vez nós jogando na quadra, aquela coisa de educação física mesmo, não era bem não era academia, nada. Sim. Mas como ele era, né, professor de capoeira, ele puxava as coisas dele, né, judô e capoeira. E aí nós lá, eu tava até tendo palco, não sei porque nós estávamos no palco aquele dia, tava dando aula no palco. Então o pessoal ficava aí embaixo e subia em palco. Eu não sei o que eu fiz lá, que eu acertei a testa dele. Aí ele olhou pra minha, gingando, os dois gingando, ele olhou pra minha cara e fez assim, ó, mostrou minha... Você fez? Ele, ó, você me acertou aqui. Maluco, depois que ele fez assim, eu não fiquei mais 2 minutos de pé. Ele pumba, eu levantava, ele pumba, eu levantava, ele pumba, eu levantava, ele pumba. Superioridade, me machuquei, não. Mas eu nunca, tanto é que eu tô compartilhando aqui, que eu Boa. nunca mais esqueci isso na minha vida. E é isso. Saca? É um cara técnico, né? Ele não precisava me bater, doer. Ele só não me deixava ficar de pé. Não, Mas era muito rápido. Eu tentava, se eu tivesse tentado ficar de pé com a mão, ele me derrubava, entendeu? Nossa. Eu fiquei no chão ali, tentando, brigando pra levantar, pra ficar de pé. A Uma técnica, técnica né? impressionante, Superioridade. O mestre, ele é referência, né, entre os valentões, né? Porque as pessoas olham e se pressionam com a velocidade, né? E precisão do próprio mestre. E ele se torna referência, né? Não tem como, né? Hoje a gente entende como é estruturada a capoeira paulistana, capoeira aqui da capital, tanto do interior, e ele é responsável por isso, pelo nível técnico, o nível intelectual, empoderamento, racial, histórico. E durante as aulas dele, ele comentava essas coisas da história do país, da escravidão, das origens, de Sim. como se portar, porque eu vejo, porque política tem em tudo quanto é lugar, né? Aqui é uma empresa política, em casa é política, filhos, Sim. pais, tem uma relação política ali, do que é o bom para todos ali, o bem, né, comum, o Isso. que não é, onde a gente vai investir aqui ali. Ele traz nas aulas dele, como você deve trazer também, essa consciência política, social, né? Ele também tem forte Sempre. isso aí. Sempre. A gente ficava umas 3 horas, 4 horas na capoeira. Então chegava lá no centro cultural, ele já olhava para você, vai treinar. Então a gente treinava um específico, fazia um alongamento, aquecimento de frente para a parede, ele sentado lá no palco, observando. E aí ele dava o comando. S dobrado, armado com S dobrado, peão de mão, peão de cabeça. Vai treinar 50 martelo, 50 isso. Então ele colocava para cada aluno uma especificidade no qual ele sabia que aquele aluno iria evoluir naquele momento. Aí vinha o treino coletivo, alongamento, aquecimento, que por mais que eu tenha feito educação física, eu tento manter fielmente o que ele sempre passou. Então eu procuro não modificar muita coisa. Só às vezes que a gente vai fazer um florê, que são acrobacias, uns movimentos mais ecléticos, a gente puxa mais no alongamento, vai treinamento de força, aquece mais, enfim, mas eu não fujo do padrão do qual ele me ensinou. Da base dele. Né? Chama pra roda, aí vem a parte histórica, né? Todo mundo, alguns estão bebendo água, outros estão sentando, e aí ele começa a falar. Lógico, sempre era um momento político ou um acontecimento social, né, dentro da sociedade que está na mídia na época, e aí a gente comenta tudo, e aí essa parte já entra a parte histórica. Às vezes, né, isso durante a semana, aí tinha a academia dele de Mogi das Cruzes, que ele pedia pra gente ir mais cedo, aí vem a parte mais histórica, que aí é onde a gente entrava dentro da academia, tinha lá um som africano, que era o Wilson que tocava, tinha um ambiente mais de quilombo, vamos dizer assim, né? E lá ele passava mais conhecimento, falava sempre sobre preconceito, né? Ele detectava, então ele olhava o aluno e falava, pô, peraí, eu tenho que ir por esse caminho, já ajudava na roda. Então ele sempre teve essa visão. E por ele ter viajado o mundo, então ele tinha uma outra visão mais
moderna, né? Então ele conseguia explicar pra gente, mas peraí, né? O ser humano, ele nasce na África, então vamos lá, vamos estudar a história, pigmentação de pele, e o preconceito. Então a gente tem que ter esse entendimento para poder chegar onde a gente chega. Ele sempre passou isso, ele sempre se preocupou, né? É, há 10 anos atrás ele fez com que, lógico, né, pela busca, né, que eu tenho pela capoeira, quando eu me formo professor, eu reformulo a apostila do Grupo Cativeiro. Então essa parte histórica, assim, foi uma honra ter recebido isso dele, ele olhar e falar, olha, você vai ficar responsável. E aí eu insiro mais outros dois cordões, né, com representatividade de matriz africana, que são os orixás, e essa parte histórica ele entendeu que eu consegui pegar e conseguir já ajudar o grupo. Isso na época de que era professor. Então, a parte histórica ele sempre se preocupou, né? Deixar direitinho, bem Tem um atualizado. professor que é o Juarez Xavier, isso. Ele eu acho que ele é o vice-diretor da Unicamp e ele na Unegro ele tem uma tese, entendeu? Que no qual ele coloca as 3 rodas mais importantes para o povo preto, o povo Yorubá, de descendência Yorubá, que é a roda do samba, o xirê do candomblé, que é a roda, e a roda de capoeira. Barato. São 3 rodas importantes, entendeu? O pilar para você ter uma consciência preta, de raiz, né? E isso vem através do Mestre Miguel, né? E ele é formado, se formou em jornalista e tal, e ele pega essa referência que é o nosso mestre. Hoje ele é um mestre de honra, né, do Grupo Cativeiro. Quando eu conheci ele era um contramestre, hoje eu coloco como mestre de honra, porque ele é um mestre doutor, né, um homem preto, sabe, empoderado, junto com a família dele, né, que também tem uma ancestralidade de matriz africana, e isso tudo através do Mestre Miguel. Então tem muita gente, muita passagem pelo Mestre Miguel, que no qual ele consegue formar essa pessoa, né? Esse cidadão. Esse cidadão. É uma coisa que está faltando bastante hoje em dia, né? O cidadão do bem, né? No meu tempo falava Sim, assim, aquele é o cidadão do bem, sim, sim. né? Não faz mal para ninguém, faz o Se dele e desprender, ajuda. né, das suas vaidades, do seu ego, às vezes das suas necessidades, que você acha que é uma necessidade. Mas você olha e fala, não, isso não é correto. Só não é correto. Só isso. Pronto, aí você olha e fala, poxa, agradeço mestre, obrigado, mestre. Obrigado, mestre Miguel. É Obrigado, isso. mestre Miguel, grande mestre Miguel. Sim, E você seguindo o caminho dele aí, abrindo uhum. esses bons cidadãos aí, futuramente boas Sim, cidadãs, que nem aquela moça ali, sim. né? Você está fazendo a sua parte, é isso? Temos que fazer. Temos que fazer porque é o mínimo, né, de Por, contribuição. por que temos que fazer? Porque estamos de passagem, né? Como se diz na capoeira, o mundo dá volta, camarada. Então, nessa volta, você tem que passar e fazer com que a influência positiva, né, se acentua no seu semelhante, não em si mesmo. Não existe o ego, né? O meu ego vai estar bem, muito obrigado, quando eu ver que os meus alunos estão bem. Que aquela pessoa que entrou talvez um dia só na capoeira sentiu algo e fez o mudar para o bem e retornou para casa e lá ele vai modificar, talvez para os filhos. É isso. Então, a ideia da capoeira em si, para mim, é esse sentido. A pessoa olhar, ver referências, né? Às vezes não vai me encontrar uma forma mais fechada, porque aí eu estou numa posição de contramestre, tudo, inacessível ao Lauri, né? Que ali quem tá é o Grilo, e entender a evolução. Pô, peraí, eu aprendi isso. Pô, isso é legal, isso é positivo, me fez bem. Quero praticar esse bem também para alguém. Eu quero que alguém sinta isso. Não que seja capoeirista, vai treinar, vai ficar falando. Não, essa é a mensagem. Poxa,
tô em dúvida, né? Tô com problema, tô mal. Chegou naquele momento, sanou, encontrou uma solução, uma resposta, para mim é o que tá valendo. Precisa ser o discípulo, não, é isso. É isso. É isso. Vamos encerrar, que, Vamos. né? Teremos outras. Sim, sim. E quando a gente encerra aqui, antes de encerrar, eu quero te falar uma coisa. Mas quando a gente encerra, a gente pede para o convidado deixar uma frase para aquela câmera ali, para a galera, uma mensagem e tal. Mas antes, eu quero te falar uma coisa. Não quero nem que você fale de volta, mas eu vou te falar o seguinte. Sim, sim. Você, para mim, é um homem de medicina. Obrigado. O homem de medicina é para, né, nesse lance do xamanismo e tal, é o homem que faz, ou a mulher, né, que usa qualquer técnica para fazer o bem para o outro. Então não importa se é com as ervas, se é com a dança, se é Sim. com a luta, se é com a fala, a medicina da palavra. Então estou O aqui, olhar, né, como eu o falei. olhar, né, que é o homem de medicina. Foi uma grande honra Poxa, recebê-lo honra é aqui. minha, honra é minha, tô vendo. Gratidão. E depois a gente dá outro aperto de mão, mas fala aí para aquela câmera, agradecendo ao pessoal aqui da produção, da técnica, Babi, Lucas, Babi, e pela participação especial de vocês aqui também. Eu não sei para que câmera eu estou falando, mas esses caras não falam nada para mim aqui. Tinha que ter uma luzinha, né, tal. Gratidão. Fala, Grilo. Bom, gente, é isso. Antes de agradecer, pedir desculpas, né? Porque é muito longo, né? É um tema muito complexo, né? A capoeira. E ela é muito mais leve do que isso. A alegria, né? A gente tenta trazer um pouco, né? Vamos se dizer os baianos, da alegria da Bahia, né? Então, agradecer e não tem uma frase assim, né? Eu coloco uma frase do mestre Bimba, né? Que eu coloquei como referência de vida, que é gingar sempre, né? Então, tem um problema, eu vou gingar. Poxa, tô passando apuros, eu vou gingar. E o significado da ginga não é só o corpo, é a mente, né? Não é a malandragem, não é isso. É sorrir, né? É tentar contornar os problemas e mostrar sempre que você está bem. Essa é a ginga, né? Então é isso, né? Gingar sempre. E o lema do grupo, né? Lógico, a gente nunca deve ser cativo de ninguém. Então, com esse pensamento, né, do gingar sempre do Mestre Bimba e esse para não ser cativo de ninguém, eu emano aí para vocês, como se diz na capoeira, muito axé. Muito obrigado a todos aí. E vamos para a próxima aí, falar mais um pouco sobre a técnica, a capoeira pós, né, os navios tumbeiros, a partir de 1700, tem muita conversa. 800, né, a segunda proibição, né, da capoeira, década de, né, militarismo, 70, a terceira proibição da capoeira, e assim vai. Tem muita história, a capoeira é muita. Muito amplo, Nossa, muito muita. amplo. E tem Muito brasileiro, né? Muito. Capoeira é muito E brasileira. tem muitos mestres por aí, né, que podem estar representando também, tá falando. Legal, vamos falar mais, sim. Sim, sim. Gratidão a todos que vão assistir, que estarão assistindo. Gratidão ao Grupo Success, gratidão ao Grilo. Axé. Axé! Axé, gente, axé.